É uma coisa que eu vocês estão. Lógico que na hora de fazer prova, na hora de fazer lista, trabalho, né, o tempo é curto, então a gente acaba pulando algumas coisas aí. O Gabriel, eu vou te chamar a atenção na hora que a gente estiver fazendo, na hora que você for imprimir a fase desses sinais aqui, ó, tá? Você vai ver que tem um pulo do gato aí no MATLAB, que na hora que a gente vai fazer a fase do sinal, se você não fizer um tratamento aí, o sinal fica todo bagunçado, tá certo? Ô, Thaís, e você, na hora que a gente for imprimir esses sinais aqui no domínio do tempo com harmônico, lá na sua prova, você colocou harmônico no sinal, no script aparentemente estava certo, mas o gráfico seu estava um seno perfeito. Então, tem algumas coisas que você tem que bater o olho assim no gráfico. Na hora que eu estiver fazendo aqui, você presta atenção nisso, tá? Umas coisas que eu lembrei. Tá bom. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, pessoal, agora eu acho que eu falando com vocês, acho que vocês não conseguiram me entender. Qual que é a dificuldade, muitas vezes, da gente fazer esse tipo de script aí? É trabalhar com esses vetor tempo na maneira apropriada, né? Que é um vetor tempo, ele vai mudar, a gente vai usar ele para imprimir o gráfico em função do tempo. Mas na hora que a gente vai no espectro de amplitude, no espectro de fase, tá? Pode ser que o eixo horizontal do vetor não seja numa escala unitária. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com um vetor FFT de tamanho diferente, imagina o seguinte: vocês vão fazer um sistema embarcado, tá? Nós vamos embarcar esse sistema. Isso é uma situação real, tá, pessoal? Situação real, isso aí é uma necessidade. O que acontece? Vamos imaginar que você precisa colocar uma frequência de amostragem de 10.000 Hz, 10.000 amostras por segundo. Se você não falar nada lá no vetor FFT, o seu eixo horizontal vai ficar com uma escala de 0 a 10.000. E 10.000, pessoal, o Arduino, esses microcontroladores mais simples aí, você não consegue fazer um vetor de maior que 100 nele. Você coloca o vetor de maior que 100, ele não carrega a aplicação, fala que a memória não é suficiente. Então, imagina. Então, você vai ter que ter alguns artifícios para contornar esse problema, né? Então, a frequência de amostragem, ela pode ser, você tem a necessidade de fazer uma frequência de amostragem alta, mas muitas vezes pode ser proibitivo para a sua aplicação trabalhar. Você vai ter que gerenciar o recurso que você tem. Então, esses exercícios 5, 6 e 7 aqui, tá? Se vocês conseguirem raciocinar em cima dele, do ponto de vista de aplicação, eu acredito que vocês vão ficar muito satisfeitos, né? Porque eu fiquei. Só que eu tive que passar a minha graduação toda, né? E aí lá quando eu fui para o FMG e tal, é que eu comecei a ter essa noção, né? E trabalhar com isso, mas até então eu não tinha, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos... Na verdade, os 5 exercícios, vocês resolvem ele num script só. Eu diminui a ordem aqui, tá? De nono para quinto. Se você conseguir fazer para quinto, nono, né, mais harmônicos, vai ser só uma questão de programação, tá? Depois, na questão 7, ele está pedindo para você... Aqui, basicamente, eu pedi para você simular um sinal de tensão, pode ter até quinto harmônico, tá? Depois, eu pedi um ponto importante também, tá, pessoal? Normalmente, sinal de energia, qualidade da energia, o terceiro e quinto harmônico tem uma amplitude, aí, né? Se a gente for no medidor de energia, na verdade, os harmônicos eles vão caindo de amplitude, tá? Então, você considera muitos harmônicos, mas a amplitude é tão baixa, aquela componente é tão baixa, que a gente acaba descartando, tá certo? Então quer dizer que eu posso descartar sempre? Depende da aplicação, tá? Normalmente, as aplicações consideram até o 50º harmônico. A legislação obriga. Então,
o quinquagésimo harmônico, pessoal, na frequência básica de 60 Hz, vai dar 3.000. 3.000. Então, 3.000 Hz, ó, 3.000 amostras por segundo que você vai ter que pegar do sinal, tá? Tem um artigo bem interessante, tá? Navio e avião são sistemas que você precisa de uma potência muito alta, tá certo? Então, normalmente, essas máquinas, né, a casa de máquinas desses equipamentos, trabalham com frequência de 500 Hz. Olha só que interessante. Então, o navio ele trabalha com a frequência básica lá de 500 Hz. Para vencer essas dificuldades que muitas vezes o 60 Hz ele não atende, tá certo? Então, um artigo aí que eu li uma época, achei bem interessante quando eu estava estudando mais sobre essa questão de qualidade da energia elétrica. Que um navio chamado Mary Queen, um navio, né? O que aconteceu nesse navio? Deu uma ressonância dentro do circuito elétrico que controla a casa de máquinas, tá? E essa ressonância, né? Os filtros lá dentro da casa de máquinas não estavam preparados para tratar essa ressonância. Deu um harmônico lá acima de uma determinada ordem, tá certo? Como os filtros não estavam preparados, pessoal, esse harmônico, essa frequência, essa ressonância que deu, queimou o banco de capacitores. Com isso, o navio ele ficou desgovernado, tá? E aí a casa de máquina deu um comando que acelerou o navio, e esse navio foi parar nas rochas, né? Ele naufragou, tá certo? Então, qual a conclusão que o pessoal chegou quando eles foram fazer as análises lá? Que o tratamento de harmônico dentro da casa de máquina, dentro do sistema elétrico desse navio, estava inadequado. Tá? Ele estava tratando apenas um índice harmônico lá mais baixo. E fez uma recomendação que o sistema fosse atualizado para tratar índice harmônico mais alto, tá certo? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aí, né? Então, na rede elétrica, hoje, a legislação, ela diz o seguinte, para você tratar índice harmônico até o 50º na rede elétrica. Acima disso, ela não te obriga a nada, tá? Mas como a gente está colocando a cada dia que passa mais equipamentos eletrônicos na rede, vão surgir situações aí que a gente não está esperando, tá? São situações inusitadas, tá certo? Mas, enfim, aqui nós vamos focar em resolver esse problema. O problema 5 é bem provável que vocês consigam fazer ele, tá? Embora a Thaís aí não ficou muito confiante na hora de bater o pênalti, tá? Mas veja bem, se você pegar os scripts que eu já disponibilizei para vocês, então bate um pouco com a dúvida que eu percebi que você estava lá na sua prova, tá, Thaís? Porque veja bem, eu vou fazer um sinal de tensão, e ele quer que você polua esse sinal, né? Coloque índice harmônico dele até quinto harmônico, tá? Então, ele está dizendo, na rede elétrica da pessoa, se você pegar o medidor de energia, você vai ver a bagunça que é o sinal. Longe de ser um seno bonito, igual nós estamos acostumados, tá? Então, ele está te pedindo para utilizar no MATLAB, simular um medidor que mostra os gráficos em função do tempo, o espectro de amplitude e o espectro de fase. Tá certo? Então, vamos lá. Eu disponibilizei com vocês aí um script, que é esse script que eu estou mostrando aqui, ó. Tá? Eu joguei aí no WhatsApp. O título desse script é Triângulo de Potências. Você lembra do triângulo de potência lá na eletrotécnica, Thaís? Lembro mais ou menos, professor. Na análise de circuitos? Mais ou menos. Tá. A rigor, Thaís, o que acontece é o seguinte, tá? Você lembra, Gabriel? Lembro que tem, né, o fator de potência, né, tem a potência ativa, tem aquelas coisas, né? Reativa, né? Isso. É o seguinte, pessoal. A tensão e a corrente, tá? Aqui vamos imaginar que é o V de T.
E aqui eu tenho uma corrente. Tá? Essa correntinha de T aqui, ó, o ideal dessa tensão e dessa corrente aqui é que elas estejam em fase. Quando o circuito é puramente resistivo, quando o V for zero, o I também é zero. Tá certo? Quando isso acontece, a dissipação de potência ela é máxima. Imagina o seguinte, eu tenho aqui, ó. Então, isso foi um medidor que eu fiz no meu TCC aí, ó. O que acontece? Em cargas lineares, né, esse seno é um seno bonito, tá vendo? Como você multiplica um pelo outro, então essa potência aqui, ó, a dissipação de potência ela é máxima, quando está em fase. Quando chega nesse semiciclo negativo aqui, ó, I em V é negativo, então aqui também é máximo. Então a dissipação de potência no circuito é máxima. Tá certo? Quando existe essa pequena defasagem aqui, pessoal, esse ângulo θ, φ aqui, ó, essa diferença de fase de V e de I vai fazer com que essa dissipação de potência não seja máxima. Tá? A potência vai caminhar no valor mínimo, tem alguns pontos aqui que ela vai dar um valor negativo de potência, né? Então não tem valor negativo de potência. Quando é potência negativa, quer dizer que isso aqui vai voltar para a rede elétrica. Tá? O triângulo de potência, então, e quem causa esse deslocamento de fase na potência, no circuito, ou é o capacitor ou é o indutor. É um dos dois. E um dos dois, tá certo? Então, o triângulo de potência, né? Ele está associado a isso, né? Lá na eletrotécnica, quando vocês foram fazer lá o triângulo das potências, vocês vão lembrar que o capacitor ele atrasa a corrente, tá? E o indutor não, desculpa, é o contrário. O indutor ele atrasa a corrente e o capacitor ele adianta, tá? Então, vocês fizeram lá, o Alan deu um circuito para vocês onde tinha potência P e aí onde apareceu um Q. Um Q. E aí você tinha aqui, ó, potência S, que é a potência aparente, né? E esse ângulo φ aqui, ó, o fator de potência é igual ao cosseno daquele ângulo φ ali, tá? O fator de potência é igual a cosseno desse ângulo φ, tá? Que vai ser igual a P sobre S, que é P sobre S. Então, em cima dessas relações aqui, pessoal, nós tiramos muita informação importante da rede elétrica, tá? O seno de φ é igual a Q sobre S, tá? A tangente, né? Se eu aplicar a tangente de φ aqui, ó, tangente de φ é igual seno de φ sobre cosseno de φ. Então, tem muita informação aqui que você consegue. Então, isso aqui é seno Q sobre S dividido por P sobre S, tá? Então, isso aqui, se eu arrumar isso aqui, vai ser Q sobre P. Tá certo? Então, se eu fizer a tangente em menos 1, né? Se eu estiver interessado em descobrir qual o valor desse ângulo aí, ó, eu faço a tangente a menos 1, tangente a menos 1 de φ, de P, Q sobre P, né? Parte imaginária sobre a parte real do número. Isso aqui vai me dar o ângulo, esse φ, ó. Lá na notação polar, quando você faz aquele tangente a menos 1 lá na notação polar, né? É a parte imaginária sobre a parte real. Vai dar o ângulo da fase ali, né? Então, o triângulo das potências, né? Num dado circuito, você monta ele dessa maneira aqui, tá? O que nós vamos fazer, pessoal? Faz de conta, então, que eu montei um medidor. Esse meu medidor, ele vai lá na entrada da minha placa e amostra o sinal de tensão, tá? Depois, ele vai lá e mostra o sinal de corrente em outra porta. Porta 1 eu estou mostrando tensão. Porta 2 eu estou mostrando corrente. Eu quero calcular, fazer um cálculo, tirar informação a respeito das energias lá da minha rede elétrica, do meu circuito. É isso que eu vou simular aqui junto com vocês, tá? Vocês aprenderam a fazer isso, usando processamento de sinais que nós vimos até agora. Tá certo?
Então, Thaís, olha só. Então, minha tela está compartilhada aí, tá certo? Vou usar uma frequência de amostragem qualquer. Bom, o que eu fiz aqui, ó? Estão vendo aqui minha tela, pessoal? Sim, tô vendo. Então, beleza. Então, eu vou mostrar o pé de boi com vocês, tá? Porque isso aqui vocês não vão... Não tinha expectativa que vocês fossem... principalmente a parte do cálculo da potência, não, tá? Então, vamos lá, ó. Clear, close out, CLC. Eu usei uma frequência de amostragem aqui, 5.000. Geraldo, por que você usou 5.000? Porque os meus scripts, pessoal, a maioria está com 5.000. Eu fui dando Ctrl+C e Ctrl+V, porque nós estamos adaptando, tá? Mas num projeto real, você teria que partir do princípio que a sua rede elétrica tem 60 Hz, quantos harmônicos você quer, o máximo harmônico, e daí que você estipula a sua frequência de amostragem. Então, eu coloquei aqui, minha frequência de amostragem é 5.000. Bom, o meu vetor tempo, né, eu fiz 0 a fs menos 1, e o passo eu dividi por esse fs, que é esse valor aqui, 5.000. Então, primeiro vai ser 0, depois 0 dividido por 5.000, que é o primeiro período de amostragem, né, e depois ele vai me mostrando esses valores aí. Então, vai me dar um vetor de 5.000 pontos, tá? Onde o passo desse, o ΔT aqui, vai ser 1 sobre fs. Bom, aí, pessoal, eu vou simular meu sinal de tensão. Meu sinal de tensão, eu fiz que ele é 180, que é o valor de pico, cosseno de 2π 60t. 60t, tá? Bom, se eu fizer um plot disso aqui, né, vocês já sabem fazer, tá certo? Não vou poluir esse sinal com harmônico por enquanto, tá? Um sinal de corrente, se o Joab chamar aí, tá, pessoal? Vocês me chamam aí, por favor. Eu vou desligar essa tela aqui. Fica pulando aí. Olha meu valor de corrente. Tensão, eu coloquei assim, ângulo em graus. Meu ângulo em graus aqui, eu coloquei 15. Se eu não me engano, esse negócio estava com sinal negativo aí no script que eu mandei para vocês, tá? Mas vamos começar ele com 15, que fica mais fácil a gente entender. Bom, eu vou simular uma corrente que vai dar 14 amperes de amplitude, cosseno de 2π vezes 60t, menos um ângulo em graus, que multiplica π sobre 180. Esse argumento aqui, pessoal, ele é dado em radiano, no MATLAB, tá? Então, eu coloquei ele aqui, ângulo em graus vezes π dividido por 180. E mandei plotar esse sinal. T, tensão, corrente, né? Mandei plotar esse sinal. Bom, o que vai acontecer? Como é que eu faço para plotar aqui, ó? Né? Só para título de curiosidade, se eu fizer aqui potência é igual tensão que multiplica corrente. Bom, como eu quero calcular o valor e guardar os valores aqui em cada posição de potência, pessoal, minha multiplicação vai ser uma multiplicação ponto a ponto. Né? Não vai ser uma... Cada posição lá da tensão eu quero multiplicar pela corrente, tá? Então, eu quero aqui, ó, que ele faça essa T vírgula potência, né? Antes da gente partir para a solução aqui do problema propriamente dito. Tá, então, eu fiz aqui o meu sinal de tensão e de corrente, sem harmônico, sem nada, e vou mandar ele plotar esse sinal aí no MATLAB. Então, olha o que vai acontecer. Esse sinal está com a defasagem. Então, com a pequena defasagem. Então, esse ponto abaixo do zero aqui, ó, essa potência aqui, isso aqui não realiza trabalho, né? Então, essa defasagem aí é que eu quero calcular no MATLAB. Se eu jogar para zero aqui, ó, se não tiver defasagem entre a tensão e a corrente, né, eu plotar os dois aí, ó, olha lá. Então, olha o que vai acontecer. Toda a energia da tensão e da corrente, olha lá,
está sendo usada para realizar trabalho. A potência está sempre no lado positivo, tá vendo? Tá certo? Ela está em fase. Então, por isso que a gente chama que o fator de potência, o ideal é que ele seja 1. Para ele ser 1, o ângulo entre tensão e corrente tem que ser 0. Tem que ser 0. Tá certo? Vamos usar, então, pessoal, toda essa teoria que nós aprendemos em processamento de sinais para fazer o cálculo dessas potências ativa e reativa usando um processamento digital de sinais. Tá certo? Se vocês quiserem trabalhar com isso aí depois, usando sistemas embarcados, como eu te falei, pode me procurar. Principalmente se o trabalho for aprender, né? Porque dinheiro nós não temos, né? Mas, se vocês quiserem fazer o TCC de vocês, qualquer coisa usando essa parte aí, é um negócio muito bacana. Que a partir do momento que você tem esse sinal de tensão em corrente, ó, eu fiz o meu TCC, né, fiz uma placa, demorei pra caramba para conseguir fazer essa placa. Hoje ela tá fácil aqui. Sofri a beça. Bom, então, pessoal, essa placa que está na minha mão, ela foi a placa do meu TCC, ó. Hoje eu uso essa placa, na verdade, olha só, ela tem aqui um pique, eu tiro as peças dela. Mas olha, imagina você colocar um pique no meio de uma placa dessa, numa placa analógica dessa, tá? Então, parte dela, né, nem 100% ela funcionou. Mas a parte de pegar o sinal de tensão em corrente e calcular o fator de potência, funcionou, tá? Só que essa placa que está na minha mão, pessoal, é uma placa analógica. Eu fiz ela para uma situação para o cálculo de fator de potência, tá certo? Eu pegava o sinal de tensão de corrente de um motor monofásico, né? E no pique eu pegava, mostrava esses sinais e fazia o cálculo do fator de potência usando uma técnica. Bom, e essa plaquinha toda aqui hoje, pessoal, né? A parte analógica do cálculo eu tirei dessa placa, tá certo? E aí o que vai acontecer? Eu faço esse cálculo hoje digitalmente. Essa outra plaquinha menor aqui, ó, essa plaquinha menor, eu faço a leitura, né, analógica do sinal de tensão e de corrente num sinal trifásico. Aqui é monofásico, aqui é trifásico. E aí, toda a parte dos cálculos eu jogo para dentro do microcontrolador, que tem uma biblioteca FFT lá dentro, que é essa que não tinha, tá? Então, hoje, como eu falei, né, eu não vou evoluir essa placa, eu tiro os componentes. Então, o projeto está nessa plaquinha menor. Essa placa teve um erro, por isso que eu estou... Na verdade, ela não foi acabada, né? Mas, então, o que acontece? A tensão e a corrente, então, mostrar, né? Se eu pegar essa tensão até esse ponto aqui, se vocês fizerem isso no TCC de vocês, está excelente, porque você já tem a tensão e a corrente amostrada dentro de um vetor, né? Dentro de um vetor. No meu caso aqui, ele criou o vetor tensão e corrente, tá certo? E eu fiz o cálculo da potência. Bom, mas como eu não vou precisar do valor da potência aqui, eu vou tirar esse camarada aqui para baixo, tá? O que eu quero aqui, pessoal? Calcular o FFT, tá? Eu vou fazer o sinal FFT da tensão primeiro. Então, eu calculei aqui o tamanho do meu vetor FFT, 1000. Tá? A minha frequência de amostragem lá em cima está 5000. Tá certo? Ele fez aqui o tamanho do vetor FFT 1000. Então, meu ΔF, quanto que é o ΔF? Qual que é a resolução lá do vetor FFT? 5.000 dividido por 5 Hz, correto?
Lembra daquele exercício lá que vocês fizeram de análise espectral? 5.000 dividido pelo tamanho do vetor FFT vai dar 5 Hz. Quer dizer que cada posição lá do vetor FFT vai ter os valores espaçados de 5 Hz. Primeira posição, frequência 0. Posição seguinte, 5 Hz. Próxima posição, 10 Hz, 15 Hz, 20 Hz e assim por diante. Tá? Bom, aí eu fiz assim, ó, FFT tensão. Aí eu chamei a função, ó. Passei o sinal, meu sinal de tensão. Passei o tamanho do vetor FFT que eu quero preencher. Tá certo? Então, ali ele falou que o vetor FFT vai ser igual a 1.000. Tá? Dividir pelo tamanho do vetor FFT, tá, pessoal? Que essa função aqui, você tem que dividir aqui, porque ela escala por esse tamanho. E multipliquei por 2, porque o cosseno ele escala de meio. Tá certo? Bom, quando eu fizer isso, pessoal, ele preencheu esse vetor FFT tensão, né? E lembrando que isso aqui são números complexos, né? Num ΔF de 5 Hz, onde que está o meu 60 Hz? É só eu dividir 60 dividido por 5, vai dar 12, mais 1. Quer dizer que todas as informações relativas à tensão estão lá nesse vetor na posição 13. Estão acompanhando o raciocínio? Então, olha lá, fiz esse cálculo aqui para cima, ó. Então, fui lá e joguei meu sinal de tensão. Então, na hora que eu fiz isso aqui, ó, meu valor da tensão lá na posição 13, ele está me dizendo qual é a contribuição da frequência 60 Hz nesse sinal. Então, lá na posição 13 desse sinal, se eu for lá no FFT aqui, ó, e mandar jogar isso lá no... Olha o número, está me dando um número complexo. 1,8, né, mais 7,72. Multiplica menos 13. Na verdade, está dando um número muito pequeno, né? 1,8 vezes 10 a 2, pessoal, está lembrando algum número. Se eu colocar 11 aqui, ó, vai dar um número pequeno, ó. 1,33 vezes 10 a menos 13. Tá? Então, olha lá, está me lembrando 180 Hz, ó. De fato, né? De fato, 60 Hz, ó. Se eu pegar o valor absoluto aqui, eu vou pedir perdão para vocês aí, que eu não sei aumentar o tamanho dessa fonte aqui, tá? Eu sabia esse negócio, tá? Bom, aí eu vou usar o valor absoluto, a função ADS, pessoal. Lá na posição 13 da tensão, né? O valor de tensão, se eu pegar a posição 13, 60 Hz, e pegar o valor absoluto, ele vai calcular o módulo da posição 13 desse sinal. Vou calcular o módulo. Qual é o módulo lá? Ó? Ele está me dizendo que a amplitude, a componente 60 Hz, está contribuindo com 180. A amplitude desse sinal é 180. De fato, ó, se eu olhar o sinal de tensão que eu simulei, olha lá, 180 vezes 60 Hz. Tá vendo? A frequência 60 vezes a amplitude 180. Tranquilo até aí? Agora nós vamos na corrente. Fazer a mesma coisa com a corrente, ó. Corrente vai ser 2 vezes, eu vou fazer a FFT da corrente. O meu tamanho do vetor FFT que eu vou usar é o mesmo, tá? O tamanho é o mesmo. E aí eu vou fazer o FFT corrente, ó. E fui lá e fiz FFT corrente. Tá certo? Bom, se eu pegar esse FFT corrente, a posição 13, pessoal, é que está guardando o valor referente a 60 Hz. Né? Mesma coisa, eu usei a mesma resolução horizontal. Olha lá, 14.14, está me dando a parte real do número aqui, ó. E bate com o valor que eu coloquei lá em cima, ó, 14, né? Coloquei um número fácil aqui, tá certo? Só que eu coloquei uma defasagem de 0, tá certo? Mas e se eu quiser colocar uma defasagem aqui de 15 graus e rodar esse script de novo? Será que vai dar aquele número? Então, vamos ver, ó. Então, se eu jogar aqui, né, o script, do mesmo jeito que está aqui, jogar. Então, aqui é uma aplicação muito interessante, tá?
Olha só que interessante. O número complexo lá da posição 13 não está dando aquele número bonito, separadinho com a parte real, com a parte imaginária. Ele está dando um sinal de corrente. O sinal de corrente, olha lá. Vocês vão lembrar na eletrotécnica, pessoal, o triângulo das potências, o ângulo acompanha o triângulo das correntes. Ele está me dando que está dando uma corrente aqui com 13,66 real e uma corrente imaginária com 3,66i. Tá certo? Se eu calcular o módulo, né? Se eu fizer o triângulo das potências, o triângulo das correntes, o triângulo das tensões, tá? Então, ó, 13. Então, se eu fizer desenhar esse triângulo aqui, ó, vai dar 13 e depois 3, né? Bom, se eu fizer um valor absoluto dessa corrente, ó, lá na posição 13, eu uso a função ABS. Absoluto, módulo, né? Módulo. Olha lá, 14,14. Ele me deu o módulo o valor da corrente, tá certo? Bom, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Então, basicamente, eu fui calculando. Se eu pegar a posição 12 e a posição 14, vai dar zero. O valor absoluto da posição 12 da tensão, né? Porque eu não tenho uma componente harmônica. Eu não tenho, no meu sinal não tem. Olha lá, 2,6 vezes 10 a menos 13. Tá? E a outra posição 14 também vai me dar um valor muito próximo de zero. Um valor muito próximo de zero. 2,4 vezes 10 elevado a menos 13. Tá? Bom, aí agora que vai chegar no ponto que eu preciso. Eu quero calcular as potências. Eu quero calcular a potência para todas as frequências. Tá? Como é que eu faço isso? O vetor de tensão deve ser multiplicado pela corrente. Só que essa multiplicação, pessoal, tem que ser uma multiplicação pelo complexo conjugado da corrente. Porque a notação aqui está uma notação usando variáveis complexas, tá? Então, para eu achar a potência aqui, eu vou pegar a tensão, multiplicar pelo complexo conjugado, ó. Triângulo das potências vai ser igual. O FFT na posição 13, eu só quero 60 Hz. Eu sei que eu quero 60. Vezes o FFT corrente, 13. Só que eu tenho que multiplicar isso aqui, ó, pelo complexo conjugado. Tá certo? Geraldo, mas como é que eu sei que é o complexo conjugado? Aí tem que dar uma revisada lá na eletrotécnica, tá, pessoal? Na parte de notação vetorial, né? Nos livros, nessa parte do cálculo. Tá? Ele vai criar esse triângulo, e esse triângulo das potências aqui, ó, na hora que eu fizer isso, essa variável triângulo das potências vai ser um número complexo. E aí, na hora que eu olhar esse triângulo das potências aqui, ó, olha lá, olha o número que ele me deu. 2,45 mais 6,58 J. Tá certo? Se eu desenhar esse triângulo aí, vai dar 2,45, né? E o 6,58 para cima. Parece estranho para a gente, pessoal, mas se eu quiser o valor real, né? Qual que é o valor? Qual que é a potência aparente desse triângulo aí, ó? Eu uso o ABS, triângulo das potências, que é a minha variável. O meu valor absoluto, então, né, o módulo dessa posição vai me dar o valor da potência para 60 Hz. Então, deu 2,54, deu 2,5 kW. Tá certo? 2,5 kW. Para essa posição. Qual que é o valor da potência ativa? A potência ativa, eu vou usar a função real, né? Qual é o valor real dessa variável? Então, eu vou jogar lá, ó, no meu MATLAB. 2,45 kW. Tá? 2,45 kW. É aquele cateto menor, né? O cateto deitado aqui, ó. Tá certo? A parte real, então, do meu número complexo vai me dar o P. E a parte imaginária? Vai me dar o Q.
do triângulo das potências, tá? Ok? Essa potência aqui, aquele número, está me dando assim, P mais QJ, mais QJ. Então, eu vou pegar aqui, qual é a parte imaginária? A parte imaginária está me dando o valor da potência reativa que está chegando na minha rede, ó. 658,8 VA, VAR, volt-ampere reativo. Aqui ele está me dando os valores das potências. Né? E qual é o fator de potência? Cálculo do fator de potência, ó. É a potência ativa dividido pela potência aparente. Então, aqui agora eu tenho os valores discriminados para 60 Hz. Ó. O fator de potência aí está 0,9659. Como eu fiz o meu TCC todo, ó, fazendo um negócio analógico que... Lógico, aqui, tá, pessoal, estou mostrando o MATLAB. Mas se você usar um sistema embarcado, se você amostrar a tensão e a corrente, ó, o cálculo para 60 Hz está nessas três linhas. Um detalhe, você pode fazer o cálculo para qualquer quantidade. Se eu fizer triângulo das potências aqui, igual, se eu não especificar a posição aqui, ó, da posição 13, ele vai fazer para o vetor inteiro, né? Vai guardar para todas as frequências, ó. Triângulo das potências, vou falar assim, vetor. Vamos colocar aqui, ó, x igual. Se eu tirar aqui, ó, eu não sei se ele vai aceitar essa notação aqui, tá? Eu acho que tem que especificar, eu vou ter que fazer um loop, né? Por causa dessa notação aqui do complexo conjugado. Mas, trabalhando aí com a ferramenta, eu acho que vai dar erro, tá? Tenho quase certeza que vai dar erro. Ah, não deu. X, olha lá, ele armazenou o X. Ah, tá, porque FFT tensão, FFT corrente, o complexo conjugado, enfim, vocês entenderam a ideia, né? Eu queria armazenar um X ali com todas as posições, né? Então, se eu colocar X na posição 1, deixa eu ver se ele calculou para o nível DC. O nível DC seria a frequência 0. Olha lá, calculou. X na posição 1 é a potência, o triângulo das potências para a frequência 0. Deixa eu pegar o valor absoluto desse negócio aqui, o ABS. Olha lá. 4,9 vezes 10 elevado a 3. Aí, ô Gabriel, vou te mostrar um negócio aqui. Por que está dando esse número alto aí? 4,9 vezes 10 elevado a 3, sendo que lá não tem frequência 0. Aí eu vou te explicar agora, você vai entender. Ah, não, foi besteira. Não está certo isso aqui, não. Tá? Achei que ele ia gerar um vetor aqui, não está certo, não. Então, pessoal, esse script, ele mostra como é que vocês resolvem uma aplicação muito interessante, muito legal, tá? Essa questão 5 e 6 aqui, ó, né? Ele está dizendo aqui, como é que você coloca harmônico nesse sinal seu aí? Né? Eu coloquei assim, quinto harmônico, tá? Variando com 0 a 45 graus aqui de defasagem. Como é que você faria isso? Bom, colocar harmônico vocês já sabem, tá? Então, eu vou somar sinais aleatórios aqui, ó, no meu script, né? O meu X aqui, ó, eu vou colocar harmônico aqui, por exemplo, na tensão, dividido pelo índice harmônico. Eu vou fazer assim, ó. Tensão H1. Tensão H1. Tensão H1. H1 é de índice harmônico 1. Harmônico 1, tá? Aliás, o harmônico 1 é a própria fundamental. Vou colocar 3. Vamos trabalhar com os ímpares apenas, porque os pares apresentam tudo uma amplitude baixa. Vai ser esse mesmo sinal, tá? No entanto, quando eu falo assim, ó, tensão H3, 180 vezes cosseno, tá? Essa frequência aqui vai ser multiplicada de 2, tá? Mas eu vou dividir aqui, ó, a amplitude pelo índice harmônico.
multiplicar por 3, tá, pessoal? Dividido pelo índice harmônico 3. Aí, ô Thaís, olha só, no seu script lá, tem algum problema, por quê? Se eu somar essa tensão com o índice harmônico 3, vai ser tensão... Opa, deixa eu fizer assim, ó. Tensão H3. X é igual. Eu vou pegar o meu sinal, minha frequência base, mais tensão H3. Tensão H3, tá? E vou mandar plotar esse sinal. Vou mandar dar um plot, ó. E, vírgula, X. Vou dar um figure para ele não misturar os gráficos, tá? Olha o que vai acontecer. Na hora que eu visualizar graficamente esse sinal, olha só, Thaís, olha como é que esse sinal vai ficando, ó. Tá vendo? Tô sim. Tá vendo que ele tá deformado? Se você for somando o índice harmônico nesse sinal aqui, ó, vou somar mais um índice harmônico nele. 5. Vou somar mais um, ó. Então, eu vou somar ele aqui. Se eu deixar a mesma amplitude, ele vai tendendo com um sinal quadrado. 5. 5. 180 vezes, aí eu vou multiplicar o índice harmônico dele aqui por 5 e vou dividir a amplitude dele por 5, tá? E aí eu vou somar aqui, ó, mais tensão, lá naquela simulação que nós fizemos do FFT usando a onda quadrada, se vocês forem lá nele, ó, olha como é que ele vai ficando, ó. Então, eu não posso falar que o sinal tem índice harmônico e quando eu bater o olho lá, está um seno perfeito, entendeu? Não pode, porque aqui, ó. Tá vendo que ele tá deformando? Eu posso ver qualquer coisa, menos um seno perfeito. Tá vendo que ele tá achatando, ó. Como você está colocando índice harmônico com os valores aqui, se eu não dividir aqui por 3, por 5, se você somar infinitos harmônicos aqui, ó, conteúdo harmônico, o sinal vai sendo deformado aí para um determinado valor, tá? Então, quando eu estou pedindo ali para vocês simularem isso, ó, olha só como é que ele vai ficando, ó. É para vocês terem esse sentimento, ó lá. Tá vendo que ele vai tendendo para um sinal quadrado. Tá vendo? Ele vai achatando aí, ó. Quando você olha isso no medidor de energia, pessoal, essas linhas aqui ficam tudo cheio de ruído, né? É uma pena. Se a gente estivesse fora da pandemia, a gente podia combinar de ir lá no LEAT, né? Nosso laboratório lá tem uma câmera anecoica lá que custou 5 milhões para construir, tá certo? Uma câmera que tem todo o isolamento eletromagnético, tem umas coisas bacanas lá, tá certo? Mas esse sinal não pode ser um sinal perfeito. Tá certo, Thaís? Não pode ser. Bom, então eu somei o índice harmônico aqui. Quando ele fala umas defasagens aleatórias, pessoal, o que é colocar uma defasagem aleatória? Você pode usar a função de número randômico, né? Para eu gerar esse ângulo em graus aqui, ó, de modo randômico, tá? Aqui, por exemplo, eu fiz ângulo em graus, multipliquei por π dividido por 180. Como vocês estão muito na correria aí, coloca os valores aqui, vai mudando na mão mesmo, 5, 10, 15, né? Ora, aqui, por exemplo, ele está atrasado. Ele está dizendo que a corrente está com um atraso de um ângulo de 15 graus. Vamos ver como é que a gente descobre isso, pessoal? Lá no cálculo, lá embaixo. Tá? Então, meu fator de potência aqui, ó, potência ativa dividido pela potência aparente. O fator de potência deu um valor, né? Eu fiz o cálculo aqui, ele me deu o cálculo lá. Meu fator de potência ele deu um valor valor. Na hora do cálculo, você vai olhar o valor do Q. Porque o Q que vai determinar... Olha lá, o fator de potência deu 0,96. Tá certo? 0,96.
A potência reativa deu 658, lá no triângulo, ela está para cima. Como ela deu para cima, pessoal, em cima do valor, se ela está definindo um valor positivo ou negativo, é que você sabe se esse circuito é um circuito indutivo ou um circuito capacitivo. O resultado do circuito está predominando o efeito indutivo. Se eu mudar esse sinal aqui para menos, ó, para menos, na hora de desenhar esse triângulo das potências, o Q lá, olha o valor do Q, está dando para baixo, menos. Tá certo? Então, na hora de rodar aí, ó, eu mudei. Quando eu coloco menos lá na defasagem, esse menos na defasagem quer dizer o seguinte. Eu sempre, quando eu estou explicando isso, eu não sei se a pessoa está... Tem gente que não gosta de ficar... Na verdade, é assim, né? Eu estou assumindo... O que acontece, ó? Se a predominância do circuito é capacitivo, ele tem o P para um lado, aí o Q vai aparecer o resultante para baixo. Quando ele coloca ali que o Q está negativo, essa situação aqui, pessoal, acontece quando o QC é maior que o QL. A potência devido capacitiva é maior que a potência devido ao indutor, ao efeito indutivo. Quando está para cima, o QL é maior que o QC. Quando você iguala, né, você coloca um capacitor em paralelo com o motor para eliminar o efeito, né, para um anular o efeito do outro, é quando o QL é igual a QC. Nesse momento, o seu ângulo do fator de potência vai ser zero. Tá certo? Aí o cosseno de zero é 1. Então, toda a sua energia que está chegando no circuito está sendo usada em P. Está sendo usada para realizar trabalho. Tá certo? A dissipação de potência, então, no seu circuito, ela vai ser máxima. Tá certo? Então, o que ele está te mostrando, ó, aquelas perguntas que estão sendo feitas lá. Qual é o efeito que está predominante no sistema? De acordo com a potência reativa, você consegue responder essa pergunta. Tá? Se eu jogar aqui, por exemplo, um valor ali de defasagem zero, né, que é o que todo mundo quer, mas nenhum circuito industrial consegue isso, sempre vai ter um fator de potência. E lembrando que o fator de potência de referência no Brasil é 0,92. Olha lá, o fator de potência é 1. A dissipação, então, de potência toda está sendo na potência reativa lá, 6,77 com 10 elevado a menos 14. Tá? Bom, aí o que acontece? Na hora de calcular esses módulos, tá? Aí, ô Gabriel, tem um negócio que lá na prova, eu acho que nesse dia da aula você não participou, tá? Você tem que fazer um tratamento, porque o MATLAB, ele faz, que é na hora de olhar as fases, tá? Então, esse script aqui, pessoal, esse exercício aqui, né? Eu mudei aqui para quinto harmônico, vocês podem considerar terceiro e quinto só, tá? Que é só adaptar esse script. Quando ele está perguntando, então, o valor das potências, é isso, ó. O fator de potência associado ao primeiro harmônico, fator de potência associado ao terceiro, é saber manipular aqueles vetores lá, tá? E por último, eu fiz uma brincadeira aqui, uma pergunta para vocês na hora do projeto, como eu falei. Vamos imaginar que você não tem um tamanho vetor FFT ilimitado, tá? Esse script aqui, por exemplo, eu coloquei um vetor FFT, ó, de tamanho. Como eu não falei nada, ele criou um vetor de tamanho FFT de tamanho 1000, tá vendo? Mas o que ele está dizendo para você é o seguinte: eu não tenho esse recurso ilimitado. O meu recurso é limitado, né? Eu não consigo criar esse vetor de qualquer tamanho dentro do meu dispositivo, tá? Então, nós vamos brincar com isso aqui, ó. Ele está dizendo para você o seguinte: por limitações de memória, você chegou, fez tudo bonitinho lá no MATLAB, tudo rodou, tudo funcionou, tá? Só que você está indo para uma situação real.
seu TCC tem que ser defendido, tá certo? E o pessoal, tá, gente, independente se você consiga resolver ou não, muitas vezes o que a banca quer é testar o seu conhecimento, né, em cima daquilo que você está falando. Então, olha só o que eu estou dizendo aqui. As limitações de memória do sistema, né, utilizado para embarcar o sistema, você não, sua memória, você fez uns cálculos lá e chegou à conclusão, isso aqui estava 10 antes, tá? Mas eu cheguei à conclusão que 10 não deixaria eu trabalhar até com 5, com nono harmônico, tá? Vamos supor que ele está dizendo assim, será necessário trabalhar com vetor FFT de tamanho 30, tá? Tamanho 30. Faça as devidas adaptações do seu programa, tá? E mostre os gráficos de amplitude e fase, tá? Bom, qual que é a provocação que eu estou fazendo aqui com vocês, pessoal? Que já aconteceu comigo, tá? É porque eu acostumei a trabalhar com vetor FFT lá de tamanho, mesmo tamanho da minha frequência de amostragem. E na hora que você jogar isso no sistema microcontrolado, ele vai estourar a memória toda hora. Você não vai conseguir fazer isso, tá certo? Na hora de simular aí essa letra D, vocês podem só indicar os cálculos, tá? Só para eu ver que vocês sabem o que vocês estão fazendo, tá? O que ele está dizendo, pessoal, é que vocês vão ter que mexer nos parâmetros desse sistema de aquisição de dados seu, tá? E quais parâmetros você consegue mexer? A frequência você não consegue. Ele quer que você trate os 60 Hz, tá? 60 Hz. O que você vai conseguir mexer é na frequência de amostragem e no tamanho desse vetor FFT. Ele quer que o seu medidor consiga, vamos imaginar que eu consiga ver até o nono harmônico, usando todos os conceitos que nós vimos aí até agora. Tá certo? Então, se eu conseguisse zerar tudo aqui, o que eu quero é o seguinte, eu quero que o meu medidor me mostre as amplitudes do nono harmônico, tá? E que no meu vetor FFT tenha isso, tá? Só que eu só tenho espaço na memória para guardar 30 amostras do meu vetor FFT. Bom, aí nós vamos voltar num conceito que vocês já sabem. Bom, aí o sinal, a frequência básica da fundamental, pessoal, a frequência é 60 Hz. 60 Hz. Nono harmônico vai me dar o valor até qual? Qual que seria a frequência aqui nono harmônico? 60 vezes 9, correto? Vai dar 540 Hz. O que ele quer, na verdade, é que você mostre para ele qual é a amplitude dessa frequência no sinal da rede elétrica. Tá certo? Bom, aí agora eu vou ter que fazer umas contas. Ó. O meu vetor FFT, N, ele me diz que o tamanho máximo é 30. O máximo valor aí é 30. Então, pessoal, o pulo do gato aqui, lembrando que o meu ΔF, ó, é igual à frequência de amostragem dividido por N. Dividido por N. Dividido por N. Ele falou para mim que o N é 30. Ele falou que o N é 30, tá? Bom, mas ele me diz que o meu medidor, ele quer tratar, né? A rede elétrica de Belo Horizonte, que eu sei que a frequência fundamental é 60, até o nono harmônico. Até o nono harmônico. Tá? Bom, para ter até o nono harmônico, para eu conseguir ver esses componentes de modo correto, eu quero ver 60 Hz, eu quero ver 120 Hz, eu quero ver 130 Hz. Para eu conseguir ver isso, qual o ΔF aqui que eu posso estipular nesse problema? Qual o ΔF aqui que eu poderia colocar? Esse FS, no caso, seria o 540? Não, o FS é só a frequência de amostragem. É a frequência de amostragem que você quer colocar. Bom, então... Não, aí ele está dizendo que você tem que ler o nono harmônico. O nono harmônico é 540 Hz.
Ele quer que você ajuste os parâmetros no seu medidor para você conseguir tratar corretamente as informações. Ele te falou que o N é 30. Qual ΔF que você colocaria no seu vetor FFT para conseguir ver os dados de modo correto? Um ΔF de 30 Hz, ô Gabriel, você acha que resolve? Não, acho que não. Ó, o ΔF de 30 Hz, a primeira posição ele vai colocar 0 Hz. A segunda posição ele vai colocar 30. A terceira posição ele vai colocar 60. Está acompanhando o raciocínio? Aham. Só que aí você vai ter que ver se ele vai comportar todos os índices harmônicos. Porque, por exemplo, 540, se eu usasse um ΔF de 30, 540 dividido por 30 dá quanto? 540. E qual a posição que apareceria o 540? Você vai 540 dividido por 30, mais 1. Mais um, é 19. Vai estar na posição 19. Coincidentemente, nesse vetor FFT aí, coube, ó, porque ele é tamanho 30, tá vendo? Se ele fosse tamanho 10, caberia? Não caberia. Você não conseguiria ver esse sinal corretamente. Tá? Então, o pulo do gato aí, pessoal, é você ajustar o seu ΔF para a frequência fundamental. Não é 60 Hz que ele quer? Sim, sim. Então, eu vou colocar um ΔF aqui, ó. Eu vou ajustar aqui, ó. Na hora que você está lá no campo com o medidor na mão, tá certo? Você está com o seu chefe do lado. Você está com um monte de gente olhando para você. O pulo do gato aqui que nós vamos mostrar aqui, ó, é você usar um ΔF igual a 60 Hz. Por quê? Se você colocar um ΔF igual a 60 Hz, essa primeira posição do seu vetor aqui sempre vai ser qual frequência? 0 Hz, posição 1. Tá certo? Mas a próxima posição vai ser os 60 Hz. A próxima posição. A próxima posição vai ser os 120. A próxima posição vai ser os 180. A próxima posição vai ser os 270. Está acompanhando o raciocínio? Aham. Então, 540 Hz. O que você tem que ficar de olho é se o nono harmônico vai aparecer, vai estar nesse vetor. O nono harmônico vai aparecer aqui, ó. O 570 Hz vai estar em qual posição aqui? Divide aí. 540 por 60 mais 1. Qual é a posição dele? 10ª. Então, ele vai estar aqui na 10ª posição, ó. Então, 10ª posição, ele vai estar no seu vetor. Mas você vai ter que ficar de olho agora com sua frequência para não ter aliens. Não ter aliens. Né? Qual frequência que você usaria aqui para não ter aliens? Para atender o seu objetivo aqui? Qual a sua frequência de amostragem? O que você tem que ficar de olho nesse sistema aqui? Qual o índice harmônico que ele quer? Nono, não é isso? Nono. Nono, 60 vezes 9? 60 vezes 9 dá... Estou fazendo a conta de novo aqui, tá, pessoal? 540. Qual a frequência de amostragem que você colocaria no seu sistema aí, ô Gabriel? Se você colocar a frequência de amostragem em 540, o que vai acontecer? Vai dar eles, né? Vai dar eles, porque na hora que você jogar o 540 na frequência de amostragem, o máximo que ele vai conseguir vai ser a metade disso. Vai ser 270. Uhum. Então, na verdade, você vai multiplicar esse número por 2, 540 vezes 2. Você vai ter que colocar uma frequência de amostragem de pelo menos 1080 Hz. 1080. Né? Uhum. E aí, Gabriel, você sacou um negócio interessante, que na hora que a gente dá esses exercícios aí, a pessoa pega o FS, a frequência de amostragem, e divide por 2. Só que, como ele considera a primeira frequência como 0, ele não consegue pegar exatamente a frequência FS sobre 2, que nela começa a dar aliens. Nela começa a dar aliens. Então, esse FS sobre 2 aí, ó, daria o 540.
Só que, na verdade, ele vai conseguir processar corretamente o 539. Então, eu vou jogar aqui, por exemplo, em vez do 1080, você vai ajustar aqui para ele aqui, ó, multiplica isso por 2, né? Por um número que o múltiplo dele atenda a especificação do seu sistema, nesse eixo aqui. Você não pode jogar a frequência de amostragem de qualquer jeito, entendeu? Por exemplo, você chegou à conclusão que tem que ser pelo menos 1080. Então, se eu usar para efeito nosso aqui da disciplina, pessoal, tá atendido, não vai dar problema. 1080 Hz, tá? Vou usar uma frequência de amostragem de 1080 Hz. Beleza. Mas vamos supor que a pessoa fala assim, 1080, vou arredondar isso aqui para 1100. Quando ele arredondar isso aqui para 1100, o que vai acontecer, Gabriel, no seu medidor? Pode dar aquele outro erro de... Como chama? O leaking. Isso, leaking. Tá vendo esse eixo aqui, ó? Ele não vai conseguir mostrar nenhuma frequência mais múltipla de 60. Divide 1100, 1100, divide 1100 aqui, ó, 1100, dividido por... Qual é o tamanho do vetor FFT? 30. Olha o ΔF dele, 36,6. Na hora que ele ajustar isso aqui para 1100, esse 1100 aqui, ó, não vai aparecer mais nada. O que você vai ficar vendo lá é um monte de sujeira, que não representa esses sinais aqui, ó, 60, 120, 180, 270. Acompanhou o raciocínio que eu estou te mostrando? Você não pode jogar um número qualquer aqui, ó. Tem que ser um múltiplo número de 60. Tem que ser um múltiplo de 60. Tem que ser um múltiplo de 60, né? E olhando esses três parâmetros, o seu tamanho M do seu vetor FFT, ajustar a frequência de amostragem de ordem que os seus harmônicos ficam aqui sobre o eixo, não pode ser jogado de qualquer jeito, tá? Então, para esse exercício, você fala assim, vou ajustar a frequência de amostragem para 1080, tá? Aí vai aparecer os 60 Hz, 120, 180, 270, vai aparecer certo. Porque na hora que você divide 1080 por 30, você vai ver que 1080 por 30 vai dar as frequências certinhas que você pode fazer no MATLAB, que vai dar certo. Tá bom? Então, o que ele está pedindo aqui, pessoal, essa provocação que eu fiz para vocês aqui, é para não deixar acontecer esse problema lá na prática. Né? Eu lembro, lá o Cocota dá aquele trabalho de robótica, né? E aí aquele trabalho de robótica dele tem que, muitas vezes, tem um monte de aplicação lá, que os alunos precisam de cálculos, né? Lembrar de conceitos, que é de teoria de controle. Aí o pessoal ficava desesperado atrás do Joca. Vocês tiveram aula com o Joca, pessoal? Eu tive teoria 2. Eu tive essa matéria. Mas eu não passei com ele, não. Você teve teoria 2 e não passou, não, Gabriel? Por que aconteceu? Eu achei complicado. E aí... É complexo, né? Eu ficava vendo aquilo ali, cara, eu ficava assim, gente, como é que eu vou... Mistura um monte de coisa, né? Mistura um monte de coisa. Então, realmente, é muita informação. É muita informação. A minha sorte, quando eu fiz esse negócio, essa teoria de controle 2, é que eu peguei aquele livro do Ogata, tem um livro do Ogata de sistemas digitais. Sistemas digitais. E comecei a estudar aquilo, cara, resolver os exercícios, né? Pegar exemplos. Aí eu estava fazendo basicamente só essa matéria e mais uma outra, que eu estava, na época, eu estava com tempo mais livre, e aí, como eu estava trabalhando com esse negócio, eu comecei a entender um pouco isso, cara. Aí, quando chega na teoria de controle 3, tem aquela parte de variáveis de estado, sistema mínimo. Não é que é difícil, né? É que você tem que pegar o pulo do gato, né? E aí, dependendo da quantidade de tempo que você tem para dedicar, aí é um pouco meio enjoado aquilo ali, né? Mas o que acontece? Aí, o Cocota, na hora que ele está dando essa matéria, tem um monte de coisa que o pessoal precisa na hora de mexer os braços do robô, na hora de fazer aqueles cálculos, mexer aquelas coisas dele, que é a teoria de controle. Aí o povo dando atrás do Joca. Aquelas teorias lá de teoria de controle, né? Aí ele fica lá explicando para o pessoal.
O legal, pessoal, é que realmente usando a teoria, aliando a teoria lá junto com a prática, aí na hora que se faz o robô funcionar, aí fica tudo satisfeito. Aí o Cocota faz vídeo, tira foto, né? Faz um monte de coisa. É porque realmente, naquele momento, é que você sente, né? Mas você tem que dedicar tempo, porque senão o negócio não funciona. Não funciona nem a pau. Você vê que você está conseguindo aplicar, né, a teoria. Você está aplicando, exatamente. Você está aplicando, né? No meu caso, eu estou fazendo robótica agora e estou fazendo o trabalho, É. mas eu só consegui fazer a primeira parte dele. A segunda tá Você não sendo. precisa desesperar, não, porque é o seguinte. Você está fazendo robótica também, ou Thaís? Não, né? Não, eu fiz robótica, eu acho que tem uns 2 anos e meio aí, já. Ah, Só que eu ainda. peguei robótica móvel. Aí no robótica móvel, por ser no PLE, aí Ah, ficou mais complicado, porque a gente tinha que utilizar muito MATLAB. tá. Bom, a notícia boa que eu estou dando para você é que você não precisa correr de fazer essas matérias. É bom você fazer essas matérias com tempo, né? E estando mais no final do curso. No meu grupo, né, nós fizemos um controle lá de uma máquina, de uma mesa CNC, né? Aí, o legal desse trabalho, do jeito que o Cocota dá, o aluno passa aperto, tá? Mas é porque realmente, quando você termina, no final, todo mundo que fez lá, pelo menos tentou fazer, chegou e apresentou, mas você vai passar, né? Ele não, só se o grupo abandonar aquele negócio lá, abandonar. Se o grupo der um problema que abandonar, então realmente. E aquele esquema dele de pedir para escrever o artigo, pessoal, é um negócio bem legal. Na minha época, quando nós fizemos, o nosso grupo ele apresentou o trabalho no SBA, no CBA, né? E aí foi um negócio bacana. Então, nós descobrimos que o motor que a gente usava lá estava com defeito mecânico, as correntes, né? Era um motor de passo que a gente precisava. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa teoria que eu estou mostrando para vocês aqui nessa letra D, ó, se você não usá-la, né? Pelo menos na parte que eu estou mostrando para vocês, dá tudo errado. Aqui nós usamos, ó, conceito de frequência de amostragem, nós usamos o tamanho desse vetor FFT, tá certo? Eu estou trabalhando com uma máquina aqui, com hardware, que tem a memória maior, aí eu consigo trabalhar com vetor de tamanho maior, tá? Mas mexer com Arduino, com PIC, você coloca um vetor de tamanho 10, muda ele para 11, ele já começa a dar problema, tá certo? Então, são coisas que realmente vão acontecer esse problema na prática, tá? E aí você tem que estar atento, tá? E aí, Thaís, você está fazendo teoria de controle 2? 2 e 3. Você está fazendo, porque o Jota está fazendo doutorado, né? Não, teoria 2 tá a Adriele. Ah, tá, a Adriele está fazendo, então tá certo. A Adriele dava essa disciplina também, né? Então, você não trabalha com o Jota. Então, a Adriele dá a teoria de controle 2 também, né? Mas quando eu fiz com o Joca. Então, vou te dar uma dica. Tem um livro do Ogata, tá? Ele chama Sistema Discretos. Então, esse tem um livro de teoria de controle normal do Ogata e tem esse de sistemas discretos, tá? Tem uma parte dele lá que começa a falar sobre transformada Z. Então, esse livro você tem que ter um certo carinho com ele, tá? Ter ele debaixo do braço, para falar a verdade. Porque muitas coisas que você vai ver para frente dependem desses conceitos, né? E demora um pouquinho para a gente assimilar isso aí, né? O professor vai trabalhando com o aluno, vai dando as listas de exercício, né? Mas realmente condensar isso tudo aí não é fácil, não, tá? Essa parte discreta, né? Que são muitos conceitos envolvidos, tá? Bom, e aqui, pessoal, nessa parte 5, vocês não precisam fazer isso aqui, acaba errado para funcionar tudo, não, tá? Eu lembro que quando eu fui fazer esse negócio um dia, eu fiquei gastei umas 2 horas para fazer esse exercício 1 aí, tá certo? Então, você só veja os parâmetros que você tem que mudar nos filtros aí, ó. Ele tem ele todo parametrizado a função lá, tá? Para vocês tentarem ajustar isso para o que a gente precisa, tá? Mas o que eu queria, na verdade, com essa parte 3 aqui, que a gente conseguisse ter o sentimento de dar uma passada geral, né? Em coisas que, por exemplo, ó, esse exercício 1, 2, né? O 3, o 4, ó, eu falei para vocês que a gente ia conseguir passar em todas 5, 6 e 7. Quando a gente fala em ciclo agora, né? O que é ciclo? Meio ciclo,
um ciclo, né? Eu chegava lá no UFMG, eu ficava boiando, não sabia simular esses harmônicos, né? Demorava. Imagina esse cálculo aí desse fator de potência, ó. Eu consigo fazer ele todo digital agora. Eu pego o sinal de tensão de corrente, amostro e jogo para dentro de um vetor. O resto, pessoal, essas contas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Aí eu estou fazendo tudo, né? Agora eu estou fazendo tudo do ponto de vista digital. Para frequência, basta que eu tenha memória suficiente, né? Se eu não tiver memória, pessoal, suficiente, eu vou mudar o tamanho desse vetor FFT para o tamanho que me atenda, ou mudar essa frequência de amostragem, tá? Sem que o meu sistema de aquisição de dados ele pare de funcionar, tá certo? Ele pare de funcionar. Então, 6h30 agora, aí eu vou liberar aqui para que vocês me façam algumas perguntas, tá? Algumas, né, na verdade, assim, por causa do tempo limitado, tá, pessoal? Nós vamos deixar esse primeiro problema aqui, tá? Esse primeiro problema para a gente resolver na semana que vem. Aí eu vou propor para vocês o seguinte: eu vou liberar eu pretendo passar essa avaliação para vocês na terça-feira, tá? Aí, a segunda, eu quero deixar à disposição de vocês, tá? Para vocês terminarem essa lista, ler esses capítulos, tá? E esse exercício aqui, pessoal, eu passo, né? Isso aqui, para a gente, eu coloquei esse exercício porque ele envolve aí um pouco de tudo que a gente viu, né? Na verdade, isso aqui não fui nem eu que propus esse exercício. Quando eu fui fazer a disciplina lá no UFMG, aí essa é uma aplicação, um dimensionamento de uma placa aqui para você especificar o número de bits, a característica do filtro anti-alias. Aí eu posso passar a solução para vocês e mandar para vocês, tá? E a segunda-feira fica livre. Né? Na hora que vocês estiverem trabalhando aí na lista, você fala assim, não, professor, eu quero tirar algumas dúvidas, aí a gente mantém, né? Na segunda-feira eu tiro essas dúvidas de vocês. Caso não, tá? Caso não, o que a gente pode fazer? No encontro da terça-feira eu libero essa atividade avaliativa, eu dou umas 3, 4 horas aí para vocês terminar, igual eu fiz da outra vez, ou a gente tira dúvida na terça-feira mesmo, ou vocês mandam para mim no WhatsApp, tá? Porque esse momento seus aí é um momento meio crítico, né? Eu lembro que tinha dia que eu tinha prova de manhã, de uma prova, à tarde eu tinha outra, tinha que fazer um seminário, tinha que fazer um trabalho, então qualquer quantidade de tempo disponível aí é válido, tá? O que vocês acham? O que vocês... Por mim, tudo bem. Eu acho que segunda-feira Por mim tudo vai bem dar para também. vai dar para tentar fazer toda essa lista e se eu tiver dúvida. Exato, tá? Ah, Geraldo, porque, na verdade, a gente que é professor, tá, pessoal? A gente é assim, a gente é meio... Por exemplo, igual essa parte 3 aqui, ó. Eu selecionei um pouco exercício aqui, tá? Porque depois que você dá uma lida nessa parte 3, você não pode deixar de não dar uma lida, que vocês vão ver que tem coisa que vocês carregaram uma dúvida, e uma lida nesses capítulos aí, tá certo? Vai esclarecer um monte de dúvida de vocês, tá certo? Então, o principal é realmente essa lida, né? Igual eu coloquei aqui, ó. Deu uma lida na unidade 4.1, 4.2, 4.3, tá? E aí eu selecionei apenas uns exercícios VOF, basicamente. Nem coloquei todos, não, para não cair naqueles exercícios de muita conta e acabar que aquilo ali foge um pouco do objetivo, né? Porque vocês estão com pouco tempo, tá? Mas vamos terminar assim, então, tá, pessoal? Aí nós mantemos, então, a nossa avaliação na terça, para ter esse tempo aí. Se vocês sentirem, ó, tô com uma garrou aqui num determinado ponto, vocês mandem aí uma mensagem para mim, eu atendo vocês na segunda-feira. Caso não, em cima dessas, né, de tudo isso que a gente trabalhou aqui, esse primeiro exercício, tá? No caso, eu não vou pedir isso aqui em prova, tá? Não vou pedir isso aqui em prova. Se for o caso, na segunda-feira, na terça, eu separo aqui uns 10, 20 minutos, eu mando no WhatsApp de modo anteriormente o exercício, né? E aí, na terça-feira, eu separo um tempinho só para tirar algumas dúvidas de vocês aí. Mas o conteúdo que nós vimos, pessoal, o que acontece? Esse semestre foi um semestre complicado. O tempo curto, né? É a primeira vez que eu estou dando essa disciplina ao UFOP, tá?
Então, nessa modalidade de aula à distância, né? Então, tem gente que gosta de mais de aula síncrona, tem outros que gostam mais de aula assíncrona, então, estamos testando isso aí ainda, tá certo? Mas, no Beleza. tá? No mais, a gente vai seguindo, né? Então, a gente finaliza aí Professor, Sim? Pode falar, Thaís. só uma, só uma dúvida que talvez eu devo ter perdido um pouco essa explicação. Ah, É que eu acho que em algum momento você chegou a mandar no WhatsApp que ia ter até um seminário, não teria dessa matéria? Que a gente teve que gravar. Ele ainda vai rolar? Como é que vai ser? tá. Ou vai ser só a prova? Muito obrigado por ter lembrado disso aí, tá, Thaís? Porque na terça-feira eu dou 5 aulas de manhã, explico isso, e anotei aqui para explicar para vocês e estava esquecendo disso aí. Vamos voltar aqui. A questão Que é isso? Deixa eu abrir aqui a ementa, tá? Deixa eu abrir a ementa. No início do curso, né, a UFOP tem um jeito aí de trabalhar, e eu acompanhei mais ou menos o que essa disciplina estava determinada, porque ela chama tópicos especiais justamente para a pessoa colocar uma eletiva e encaixar a eletiva dentro da disciplina, para não ficar criando disciplina toda hora, tá certo? O que vai acontecer? Uhum. Certo. A distribuição de pontos está assim, ó. Se você tiver trabalhado ou no seminário, ou no trabalho prático, que inclusive eu gosto, né, dessa abordagem, porque é 40%, quando a gente está em condições normais de trabalho, né, de tempo, isso aí é uma coisa que dá para trabalhar, beleza. Mas nós tivemos alguns agravantes, que foi aquele início da assinatura do contrato, período de pandemia, e o semestre está mais curto, tá? Então, qual é a minha proposta? Não quero fazer, estou muito apertado. Eu vou jogar essa pontuação em cima da prova 2, tá? Distribuir aqui, cada prova passa a valer 2, tá certo? E aí em cima da etapa 2. Por que eu não posso jogar na etapa 1? Porque a pessoa não fez, vai ficar prejudicada, tá? Ou eu jogo na prova 2, tudo na prova 2. Vou distribuir isso aqui, ó. Jogo vou distribuir esses 4 pontos nas atividades da etapa 2, tá certo? Caso Tá bom. eu manter e fazer o trabalho aplicado ou o seminário, tá o valor de 4 pontos aí, tá certo? Lembrando que o seminário, tá, pessoal? Vocês vão fazer lá uma apresentação, mas gravar e postar no YouTube e compartilhar com a turma, tá? Compartilhar. Até que dia que é para mandar? Nós estamos com tempo suficiente. Se você me mandar até quinta-feira que vem, eu consigo avaliar e dar nota. Meu único problema, Nossa se Senhora. vocês é pequena, dá tempo de eu avaliar isso, tá? Então, até quinta-feira eu consigo avaliar. Porque na sexta eu vou tirar para liberar as notas de vocês, tá? Espero que na sua turma ninguém tome, né, que a gente consiga fechar tudo certinho, mas o foco cobra, né, que a gente libera essas notas antes da semana do exame especial. Então, até sexta-feira que vem eu preciso fechar essas notas e lançar no sistema. Entendi. Então, se mandar até terça, quarta-feira, né, até quarta-feira pelo menos, está tranquilo, tá? Aí eu vou dizer assim, você compartilha no WhatsApp, não vou nem criar nada para colocar no Moodle. Você vai, o meu trabalho é esse aí, joga lá no WhatsApp. Aí até quarta-feira eu consigo ver, né, quinta-feira, ler lá e avaliar e te dar um feedback sobre o trabalho. Tá certo? Tá bom. Então, beleza. Então, pessoal, então por hoje é só, né? Vou encerrar Então, professor, por hoje. no meu caso, sim, pode falar. eu tô meio sem tempo essas próximas semanas, tem bastante prova, bastante trabalho ainda para eu fazer. Sim. Então, eu acho que eu prefiro redistribuir esses pontos. Isso, beleza, ótimo. É só assim, no final, na hora que você for entregar a prova lá, né? E mesmo a pessoa não entregando, eu já sei. Como a sua turma é pequena, você entende perfeitamente, tá, pessoal? É melhor você focar, né? Você tem que trabalhar conforme a regra da UFOP. Não adianta você querer distribuir o seu tempo em tudo, querer fazer tudo e depois, né? Então, é uma matéria que você precisa dedicar mais tempo, acho que a ideia é essa mesmo, tá? Mas, enfim, então vocês entenderam a ideia do trabalho aqui, tá certo?
eu deixo aqui em aberto, né? Às vezes o aluno está com mais tempo, ele chega e apresenta, né? Mas eu entendo que essa etapa final aí, a imunidade até baixa, né? Porque é noite sem dormir, é trabalho, é um monte de coisa acontecendo. Então, vocês têm que priorizar aí de acordo com a dinâmica e o tempo que vocês têm disponível. Tá certo? Ok. Tá bom. E obrigado, professor, por deixar isso em aberto. Não, por nada, Thaís. Isso aí a gente entende, sabe como é que é apertado, para todo mundo é apertado. Só que eu não falo isso no início, porque igual, senão o pessoal acaba não pensando a respeito disso, entendeu? Não entendi. Eu falei, o trabalho do Cocota mesmo lá, eu tenho um trabalho publicado aí no Congresso, foi graças a no momento, né, a gente fazendo aquilo cronograma, eu aprendi muita coisa nesse trabalho, tá? Beleza? Beleza. Não, Então, muito até obrigada. terça. Vamos combinar até terça, qualquer coisa vocês mandam para mim e a gente estou disponível aí na segunda também, tá certo? Tá bom, muito obrigada, Um professor. abraço, por nada e Boa até semana que noite. vem. Boa noite. Boa noite.